Olá, Samer aqui, gestor do SouPrev, Jive Soul Previdência, nosso fundo de previdência com resgate em 177 dias úteis. Estou aqui com vocês hoje para passar pelo resultado de julho 25 e também do acumulado de 2025 e falar um pouco dos últimos 12 meses. Bom, vamos lá. A gente teve um mês um pouco mais atípico, quer dizer, o Soul ele costuma ser um fundo bem linear, com baixíssima volatilidade. Mês de julho teve uma volatilidade maior. A gente já esperava, nos outros vídeos a gente comentou sobre o nível de incerteza do mercado macro, possibilidade de resgate de fundos D0, D7, D10 e que debêntures a mercado começariam a ter um nível de venda maior em função desses resgates e também por mais insegurança por parte de outros gestores que têm um pouco menos de passivo alongado, como nós temos no Soul D177, e, portanto, debêntures boas, ativos bons, começaram a ser vendidos a preços muito baixos, spreads muito elevados, afetou o mercado como um todo. Não vemos aqui nenhum impacto de crédito que mereça atenção. A gente faz o acompanhamento aqui nome a nome, empresa por empresa. A gente vê uma estabilidade muito grande na carteira do Soul, só que a pequena parcela de debêntures a mercado, com uma grande oscilação, acaba tendo um pouquinho de reflexo no resultado do fundo. Não impacta, pessoal, o resultado no ano. O resultado no ano está em CDI mais 2,42 em termos anualizados. Resultado do mês, aqui para facilitar o entendimento de vocês, ficou em 96,14% do CDI, é um resultado de 1,23 do fundo contra 1,28, super normal, um mês um pouquinho mais volátil, boas posições alocadas, bem estáveis, um mês atípico do que foi os últimos os 6 meses anteriores do ano. É só ver aqui o resultado no ano, como eu já mencionei para vocês, o resultado dos últimos 12, 24, desde o início, resultado bem elevado, bem acima do benchmark, que é o CDI, e a gente vê um cenário de continuidade dessa volatilidade daqui para até o fim do ano e chutando aqui, mas possivelmente em 2026, em função da entrada de um cenário eleitoral no Brasil, e aí conversa bastante com a nossa decisão de manter a posição de caixa mais elevada no Soul e também a posição de letras financeiras, né? Então, essas estratégias de letras financeiras a gente está detendo em torno de 20% do fundo, e aqui, efetivamente, operações de renda fixa, que são caixa, que é fundos de liquidez e LFTs que a gente tem, 32%. Então, a gente vai fazer alocações pontuais quando a gente enxergar esses deslocamentos de mercado, quer dizer, outros fundos, outros gestores fazendo venda de bons papéis porque estão sofrendo resgate, a gente vai aproveitar e montar posições nesses bons papéis. A gente já tem essas posições, a gente comprou alguns papéis que foram abrindo, a gente foi comprando, eles abriram muito mais, depois comprou, só que a gente tem bastante segurança na qualidade de crédito da carteira. O mais importante para vocês é que a gente tem uma carteira estável, sem nenhum problema de crédito, nenhum problema de inadimplência, sustentando uma posição bem segura para o fundo. Recapitulando aqui para vocês rapidamente, então a gente mantém uma posição tanto de caixa quanto de letra financeira bem elevada no fundo. A gente começou uma pequena estratégia agora super positiva, que é de debêntures, que é por meio de uma análise praticamente por um modelo que a gente desenvolveu. A gente tem pequeníssimas exposições num portfólio super diversificado aqui de debêntures, e a gente tem um modelo no qual ele mede tanto liquidez, volatilidade, preço, estabelece uma rentabilidade mínima para esse portfólio, e o modelo nos dá call de compra e venda. Sempre a decisão final aqui é do gestor, minha, do que qual é o papel vai alocar ou não vai alocar, mas é um modelo que a gente entrou aqui, uma posição
super pequena, tem menos de 1% do fundo, menos de 5 milhões de reais que a gente tem à disposição, mas já tem um resultado bem interessante, superior a CDI mais 2. A gente começou agora no mês de julho, é algo que a gente está vendo com bons olhos para exatamente aproveitar essas assimetrias de mercado. A gente vai testar esse modelo por um longo período, montar um tracking error, quer dizer, a gente vai medir quanto que a gente esperava de retorno e qual foi o retorno efetivo nessa pequena exposição inferior a 1% do PL do fundo, e o modelo sendo resiliente, a gente pode aos poucos aumentar essa estratégia, aproveitar esse momento de mercado mais volátil, uma estratégia super inteligente que a gente desenvolveu aqui com tecnologia própria dos nossos analistas. Em termos setoriais, eu sempre gosto de reforçar para vocês, a gente continua muito forte em infraestrutura e muito forte também no setor financeiro no Sul. São dois setores que são resilientes, têm bastante liquidez de mercado. No fundo de previdência, as duas coisas são importantes, a gente ter resiliência e ter liquidez suficiente para arcar ou com resgate ou com sinistralidade. As duas coisas estão tão bem equilibradas dentro do fundo. Vamos falar um pouco da saúde do patrimônio do fundo. O fundo está com um PL de 577 milhões de reais, 578 milhões de reais praticamente, no término de julho. Vai passar dos 600 milhões de reais agora em agosto tranquilamente. Isso aqui é quase o dobro do PL médio dos últimos 12 meses. Significa que a gente vem num processo de manutenção do passivo, os resgates são praticamente zero do Solprev, e um processo de captação bem perene, contínua, pouco a pouco, mês a mês, fazendo com que uma estratégia que é para ser de longo prazo, para vocês se beneficiarem da tributação exclusiva ao término de 10 anos, quer dizer, depois de 10 anos, alcançar 10% de IR, né, na tabela regressiva que só existe na Previdência Privada. Isso aqui, então, a estratégia está alcançando o seu objetivo, que é entregar um máximo de retorno líquido para o cotista, numa estratégia, número 1, diversificada, número 2, apoiada em setores que são resilientes e líquidos no mercado financeiro. Aqui a gente sempre apresenta para vocês a abertura mês a mês, desde o início do fundo, em julho de 22, como é que a gente vem evoluindo ao longo dos anos. A gente está no melhor ano do Solprev, ele está entregando em termos analisados CDI mais 2,42 em 2025, como eu falei para vocês. O acumulado desde o seu começo é CDI mais 1,12, então 2025 foi melhor que todos os anos e vem melhor do que o acumulado. A gente entende que é um fundo que vai entregar entre CDI mais 2 e 2,5 no acumulado dos 12 meses de 2025. A gente tem uma carteira estável, com um bom carrego. Um mês ou outro vai ter um pouquinho mais de volatilidade, mas tem muito espaço aqui para a gente entregar nos 12 meses de 2025 uma carteira bem equilibrada e com resultado que vai aí, oscilar entre CDI mais 2 e 2,5, que é excepcional dentro de uma carteira de previdência com as características que eu mencionei para vocês. Bom, antes de eu falar aqui dos nossos canais de comunicação, eu mencionei no começo, eu vou repetir, reforçar a mensagem que a gente está entrando efetivamente no mercado macro, num momento de ainda mais volatilidade e incerteza do que acontece, então acabam tendo oscilações de mercado. Entretanto, tanto a economia real ela tem sido bem resiliente, tá, pessoal? Sustentado aqui por um impulso de fato, seja de crédito ou de fato por um PIB potencial que está sendo maior do que todo mundo previa há muitos anos. Então tem um espaço aqui ainda, um colchão, que é importante vocês entenderem da minha fala, existe um colchão ainda para amortecer eventuais oscilações, quedas de mercado. Entretanto, essas oscilações acabam um mês ou outro afetando o resultado. O importante é sempre manter a resiliência, a consistência, olhar em janelas maiores, então seja 3, 6, 9, 12 meses ou desde o começo, a gente tem conseguido sustentar um resultado bem consistente, bem resiliente, bem superior ao CDI, e ainda mais no melhor ano do Solprev, tanto em rentabilidade, quanto em captação, quanto em manutenção do passivo. Agora sim, nossos principais canais são Instagram, LinkedIn e YouTube. Esse vídeo fica disponível em todos os canais, assim como a lâmina, e também no nosso site.
Tendo dúvidas, comentários, entrem em contato com o nosso time de RI ou deixem um comentário aqui no vídeo que em pouquíssimos dias a gente responde para vocês. Muito obrigado aqui pela atenção e audiência, eu fico à disposição para esclarecimentos.